Boa noite, nossos amigos da TV IBS. Estamos iniciando a nossa quarta aula do curso Sonho. Como é que é, gente? Um poema do infinito. Corri tanto. Estamos começando atrasado e devido a alguns problemas técnicos que nós tivemos, mas estamos aqui para a gente dar o início ao nosso trabalho. Essa semana que passou, nós tivemos aqui o primeiro Congresso Nacional IBS. E esse congresso foi espetacular. Nós tivemos amigos aqui de todo quanto é lugar do Brasil, Espírito Santo, Brasília, Goiânia, que todos vieram, mas principalmente Mato Grosso, São Paulo, Minas, até de Roraima, nós tivemos, Rondônia, nós tivemos aqui pessoas que vieram estar conosco, e foi uma alegria imensa. Tem algumas fotos aqui do congresso que nós vamos mostrar. Então, podia ir passando para a gente ver. Humberto, que foi o nosso coordenador geral do congresso. As lindas. Felipe Salomão. André, Valéria. Todo o pessoal que estava conosco. Júlio, os dois Júlios. Dois Júlios numa foto só, Djalma, companheiro lá do Regeneração. Jorge Damas, que nos brindou com uma aula espetacular, o conjunto que abriu o nosso congresso. Aí são várias pessoas. E durante o intervalo também nós vamos exibir algumas fotos. E já colocou nas redes, Valéria? Já colocou nas redes, não? Vai colocar no Instagram e no Facebook, beleza. Aos trabalhadores, só tem linda. Ao André, Suzy, Regina, Jorge, James. Ficou lindas as fotos, hein? Muito bacana. Sabe quantos livros nós vendemos, Dula? Mas foram 20 caixas, Foram 21 caixas. 21 caixas de livro, pessoal, nós foram vendidos. Olha o Tiagão aí. Parece irmã, Essa foi demais, Pessoal, no intervalo a gente vai mostrar mais, tá ok? Então vamos lá. Hoje nós estamos recebendo a visita lá de Brasília, a Alicinha. E eu vou chamar a Alicinha aqui para fazer a prece e logo depois a gente inicia a nossa aula. Tá ouvindo, gente? Tudo bem? Boa noite, pessoal do IBS de Brasília, pessoal da TV. Vamos fechar os nossos olhos, então. Jesus de infinita bondade, Pai de todos nós, pedimos, Cristo, a sensibilidade em nossas mentes, em nossos corações, para que ouvirmos o conhecimento repassado, interiorizando esse conteúdo para a nossa transformação interior. Graças nós te damos, Cristo, por todas as bênçãos. Que assim seja. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos recebendo vários sonhos. O pessoal que está mandando, pode esperar que nós vamos selecionando, quem sabe o seu não é selecionado. Hoje nós selecionamos mais 2 sonhos, então nós vamos ver o 5º sonho, que nós já vimos 4 nas aulas passadas, na segunda e na terceira, nós estudamos 2 sonhos e hoje nós vamos estudar mais 2. E 2 sonhos que eu selecionei com símbolos muito, muito úteis para que a gente possa conversar a respeito da interpretação e ao mesmo tempo do conteúdo. Então vamos lá. Olha para mim aqui, se chega um pouquinho para cá por causa desse... não estava assim. Aí, beleza. Ok? Podemos começar. O 5º sonho é o seguinte: eu estava indo fazer um curso no IBS. Quer dizer, então bom que
a entrada do sonho já nos dá o que nós vamos estudar, né? Que é o curso do IBS, então são símbolos que a gente está acostumado a trabalhar aqui. Mas para chegar tinha que descer vários degraus de uma escadaria estreita, pois o lugar ficava no subsolo de algum lugar. A caminhada era muito longa. Essa escadaria estava com uma iluminação razoável. Ao descer, tive a sensação de já ter feito este caminho em outro momento, mas neste mesmo sonho. Quando desci pela primeira vez, estava sozinha e a escadaria estava limpa, não encontrei nada que me atrapalhasse. Pois bem, nessa descida de agora, estava acompanhada por um homem, mas não o vi, e ao longo da descida vi vários objetos dificultando minha passagem. Tinha várias caixas fechadas sobrepostas, umas sobre as outras, caixas grandes de ovos vazias e miniaturas da Torre Eiffel. Por fim, consegui chegar ao lugar. Era meio escuro e vermelho. Encontrei minha irmã caçula e a vice-diretora do meu trabalho. Para entrar, tinha de que passar por uma catraca e colocar minha digital para provar que eu era eu. Risos. Minha irmã passou na frente e entrou, só que quando ela colocou a digital dela, apareceu meu nome. Mas mesmo assim ela passou e chegou minha vez, pois estava logo atrás. Eu coloquei minha digital e passei. Foi quando acordei. Esse sonho é muito interessante. E lembra que eu já falei que todos os símbolos do sonho são símbolos pessoais. Então ela não está sonhando com a irmã, com a vice-diretora, ela está estudando com a parte dela, que é a irmã dela, a parte dela que é a vice-diretora. Então, na verdade, todos esses símbolos são símbolos pessoais. E esses símbolos é muito comum. Vamos lá. Eu estava ainda fazendo um curso do IBS, ou seja, através dos cursos, ela está abrindo, então o que o sonho diz? A primeira imagem do sonho é o que é mais importante, porque ele vai dizer que conteúdo é o sonho. Então nós estamos mexendo com conteúdos psíquicos, com conteúdos espirituais, que é exatamente isso que o IBS faz. Mas para chegar tinha de que descer vários degraus de uma escada estreita, pois o lugar ficava no subsolo. Então nós estamos falando aqui da nossa casa íntima. Lembra que nós falamos no curso 1, no curso 2, no curso da personalidade? Quer ver? Passa aqui, por favor. Então lembra que isso aqui nós fomos ampliando através do tempo. Então nós falamos que nós temos uma casa de 3 andares. André Luiz descreve isso muito bem no Mundo Maior. E o Baldi trata desse assunto em vários livros, em vários processos, principalmente na Nova Civilização Terceiro Milênio, ele fala muito sobre isso. E fragmentos de pensamento e paixão. Então olha aqui. Nós vimos que nós temos o superconsciente, que está aqui, o consciente e o subconsciente. No consciente, nós semeamos. No subconsciente, nós estocamos. E no superconsciente, nós descobrimos as nossas potencialidades. E lembra que nós dividimos aqui, ó, subconsciente recente, subconsciente próximo, pretérito, pregresso, subconsciente remoto, subconsciente arcaico, subconsciente mitológico e, ao mesmo tempo, para cima, potencialidades imediatas, futuras, longínquas, virtuais, até que chega no ser sistêmico. Então, logicamente, que o caminho é como diz o sonho, ele é longínquo. Quando a gente acessa, a gente geralmente acessa essas primeiras camadas. Quando você penetra mais profundamente, você vai vendo cada camada dessa que está relacionado com uma queda, está relacionado com um episódio, como nós já tratamos nos nossos cursos passados. Então ela está sonhando com essa casa, a casa do subsolo. Então ela está sonhando com o subconsciente, os impulsos que vêm do subconsciente, os impulsos que regem a personalidade dela vinda desse subconsciente. E o que é interessante, volta agora no sonho. Olha aqui, ó. A caminhada era muito longa, não tenha dúvida, porque você vai começar no superficial e vai aprofundar. Essa escadaria estava com uma iluminação razoável, ou seja, é sinal de que ela começou a perceber a si mesma. Ou seja, ela começou a perceber determinados reflexos, determinados instintos, determinados processos automáticos, porque à medida que você vai guardando, vira automatismo. Certo? Então, quando você pega um Francisco de Assis, por exemplo, que em determinado momento aflora a visão religiosa da vida, é porque ele já tinha construído esse reflexo lá. A mesma coisa acontece com Baldi, a mesma coisa acontece com os grandes santos. São reflexos que você vai construindo na vida. Então, consequentemente, ela já está começando a entrar lá. Ó. Ao descer, tive a sensação de já ter feito esse caminho em outro momento. Ou seja,
Então é sinal de que ela já começou a estudar a si mesma. Então isso denota, o sonho está confirmando para ela que ela começou a estudar, que ela começou a se ver. E como ela começou a se ver, o sonho agora vai dar uma ampliação nessa visão. É aquilo que eu falo, se você começar a penetrar, se você começar a se ver, se você começar a olhar para si mesmo, a própria vida vai fazendo esse mecanismo. Você dá um passo, por isso Jesus diz, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então você bate na porta de si mesmo, vai abrir. Procura a verdade sobre si mesmo, vai vir. Então ela começou a fazer esse movimento, porque ela já tinha feito esse caminho outras vezes, então significa que ela começou o processo. Quando eu desci pela primeira vez, estava sozinha, a escadaria estava limpa, não encontrei nada que atrapalhasse. Pois bem, nessa descida de agora estava acompanhada por um homem. Nesse caso aqui não é o mentor, não é o espírito que está dirigindo, esse homem aí é a personalidade integral dela. Nós não podemos esquecer que na mulher tem o ânimos, que é a força masculina da personalidade feminina, e no homem nós vamos ter a ânima, que é a força feminina na personalidade masculina. Então ela está descendo com a totalidade da personalidade, tanto com aquilo que corresponde a ela, o feminino, a ela como pessoa, e ao mesmo tempo com a força, que é o homem, ou seja, ela está fazendo uma descida com a totalidade da sua personalidade. Quando desci primeiro, pois bem, nessa descida agora estava acompanhada por um homem, mas não via, e ao longo da descida vi vários objetos dificultando minha passagem. Então ela está mostrando aqui que vários objetos dificultam. O sonho vai mostrar exatamente o que está dificultando a visão dela mesma. E olha bem, são vários objetos que ela não está percebendo, que ela não está vendo. Então significa que o sonho vai mostrar que objetos são esses, que está dificultando, que está atrasando, porque é uma barreira. À medida que a gente vai vencendo as barreiras, nós vamos ultrapassando as barreiras até atingir a parte mais profunda de nós mesmos. No caso dela, está no subsolo, ou seja, está no subconsciente. Dificultando minha passagem. Tinha várias caixas fechadas sobrepostas. Olha bem, caixa fechada, ou seja, determinados conteúdos do psiquismo dela que ela não conhece, que ela não vê, que ela não percebe. E olha que interessante. Uma sobre as outras, caixa grande de ovos vazias. Olha que interessante. O ovo significa um novo nascimento. O ovo é um dos símbolos mais interessantes que tem. Se você pegar a simbologia do ovo, está em todas as grandes mitologias. O ovo primordial, que originou o mundo, o ovo primordial, que representa o Deus. Então, o ovo vazio, ou seja, ela está vazia de conteúdos superiores. Olha, vamos lá, volta aqui. Volta naquela casa, aqui, ó. Ela está vazia desse conteúdo aqui. Ela acostumou a ver a si mesma, mas está vazia. Isso é sinal de quê? Que ela provavelmente vê a si mesma com crítica. Pessoal, nós não podemos ver a nós mesmos com crítica, com peso. Olhar para a gente mesmo colocando qualificações de ações, fazendo condenação. Se você faz isso, você não vê a parte superior. É por isso que as caixas estão vazias. Tem um monte de problema, mas a caixa está vazia. Ou seja, se ela descesse e não vê com qualificação, apenas vê, é o sentido de observação, é aquilo que Krishnamurti nos ensina muito bem. Observa, veja, aquilo que Cira Aurobindo também ensina muito bem. Ou seja, só você vê, mas não julga, não condena, não critica. Porque na hora que você faz assim, ai que coisa horrível, ai meu Deus, eu tenho isso, acabou, você breca o processo. Porque você fica parado no julgamento que você faz de si mesmo. É por isso que Jesus fala a frase maravilhosa, não julgueis. E quando ele fala não julgueis a si mesmo, não julgueis nada, nem a você mesmo. Não julgueis. Porque o julgamento pertence à divindade, não pertence a nós. A gente só faz o julgamento, sabe por quê? Porque nós caímos e ocupamos o lugar do Pai. E o julgamento do Pai é feito com misericórdia e com amor. Por isso que quando Jesus está diante da mulher adulta, ele fala, nem eu irei te condenar. Está claro? Então isso é sinal de que quando você desce aqui, você sobe aqui. 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 E assim, paulatinamente. Está claro? Então, no momento em que você faz esse movimento e fica preso aqui,
eu falo isso que é constelado, você fica constelado nos seus próprios defeitos, você não completa o movimento da espiral. Aí você fica preso. E é exatamente isso, quer dizer, caixas vazias, ou seja, aquilo que poderia ser o ovo, a vida, a energia que vai fazer ela subir, está vazia. Por quê? Porque ela não só não está vendo, como quando vê, tem a crítica. Olha que bacana esse sonho. Esse sonho é uma aula. Voltemos lá. E olha só, vazia e miniaturas da Torre Eiffel. Que bacana é esse sonho. Por quê? A Torre Eiffel está na França, que é o outro lado do Atlântico. Ou seja, a Torre Eiffel é o outro lado dela. Surge aí como símbolo do outro lado dela, que por enquanto ela conhece muito pequeno, que era a miniatura da Torre Eiffel. O processo é muito mais amplo, o processo é enorme. A Torre Eiffel é enorme, mas ela só conseguiu ver uma pequena miniatura. Ou seja, ela consegue ver dela uma pequena coisa. Por isso que é na França, ou seja, do outro lado. Podia ser também símbolo do Japão, poderia mais ser a Torre Eiffel. Por quê? Porque significa que é do outro lado. E ela tem uma miniatura, ou seja, aquilo que ela consegue ver de si mesmo é uma pequena parte do outro lado da personalidade dela. Deu para entender? Bacana, né? Por fim, consigo chegar ao lugar. Era meio escuro e vermelho, olha, meio escuro e vermelho. Lembra do sonho passado? Que era tudo escuro, tudo escuro. Você vê que essas cores sempre estão lá, você vê que as cores têm um sentido muito próprio. Era meio escuro e vermelho, exatamente aquilo que a gente fala que as coisas são, né? Encontrei minha irmã caçula, a vice-diretora do meu trabalho. Pronto. Desses objetos aqui, ela vai mostrar dois grandes problemas. Olha, você tem uma personalidade que você está copiando a sua irmã caçula. E parte da sua personalidade é semelhante à sua vice. Então você olha lá os defeitos da vice e olha os defeitos da irmã caçula, que você vai saber exatamente o que o sonho está te indicando. E a irmã caçula é mais, ou seja, ela está tomando comportamentos da irmã caçula. Quer ver? Olha aqui. Para entrar, tinha que passar por uma catraca e colocar minha digital para provar que eu era eu. Minha irmã passou na frente e entrou, só que quando ela colocou a digital dela, apareceu meu nome. Ou seja, ela está com um comportamento infantil. Ela está com um comportamento que não é dela. Ela está com um comportamento imitativo. Está se comportando não da maneira madura que ela já deveria estar se comportando, mas está se comportando como se fosse a irmã mais nova. E está se comportando como a vice. Como a gente não tem dados da vice, não dá para a gente analisar. Mas quem mandou o sonho pode analisar a vice lá, pega pelos defeitos. Né? Pega lá pelos defeitos que aí vai poder ver. E a irmã caçula também, pega a parte imatura da irmã caçula, que é exatamente isso que ela está agindo. Mas mesmo assim ela passou e chegou a minha vez, pois estava logo atrás. Eu coloquei minha digital e passei, foi quando eu acordei. Por que o sonho acorda aí? Porque o fato mais importante. Então aquilo que atrapalha aqui, ó, acompanhada por um, vi vários objetos. E ela mostrou então 3 grandes objetos, né? 4 grandes objetos. O ovo vazio, quer dizer, ela está criticando assim mesmo, não está aproveitando para poder fazer a espiral. A Torre Eiffel, que é o outro lado da personalidade que ela viu muito pequena, e os outros 2 objetos, a irmã e a vice-diretora. A irmã, que ela tem de estudar o comportamento da irmã, que ela está repetindo o comportamento da irmã caçula, e a vice-diretora é uma parte dela que ela está também empregando. E é por isso que ela fala aqui, ó, provar que eu era eu. Ela está com esse conflito, ou seja, de mostrar quem ela é, quem ela realmente é. Ela tem esse conflito interior. Então, resumindo, vamos falar isso em termos de movimento, né? Olha, o movimento que você tem de fazer essa descida, tá claro? Descer como você está fazendo, integral, tanto a parte do ânimos como a parte do feminino. Quando você descer, você precisa fazer essa visão não com crítica, não uma visão crítica, mas uma visão de avaliação e de observação que te permita também subir. Você já começou a ver uma pequena amostra do que é o seu lado oposto da sua existência, da sua personalidade. Esses 2 lados opostos vão encontrar em 2 figuras, a irmã caçula, a vice-diretora, fundamentos do seu comportamento.
É importantíssimo que você estude a personalidade das duas que está lá. Você está com dificuldade de conhecer quem é você mesmo, ser autoafirmação, e você está procurando essa autoafirmação. Mas, na verdade, o que você precisa na descoberta da sua identidade é mudar o comportamento da forma caçula, ou seja, da forma mais nova, de uma forma menos madura, e o comportamento da vice-diretora, para que você encontre e se ache a si mesmo. Certinho? Deu para entender? Pessoal da TV, deu para entender? Beleza? Alice tem uma pergunta. Pois não, Alice? Essa parte, por exemplo, quando ela desce, você falou da totalidade, quando vem com o homem, será que não poderia ser também, assim, eu estou pensando nesse sentido, porque o ânimos é a parte ativa, o homem. Quando ela começa a descer com o homem, é quando ela vê essa dificuldade. Não seria representação da dificuldade dela aceitar o ânimos em si? Não, mas olha bem, ela porque fala assim, na hora que ela desce, que ela vê os ela objetos, não conhece o ânimo entendeu? direito ainda, ela não conhece a força por um homem, mas não o via, não o vi. Então significa que o ânimos, ela não consegue identificar ainda a força masculina que age nela. Se fosse essa dificuldade de aceitar esse ânimos, como é que poderia aparecer? Ela ia aparecer o seguinte, ela vinha com o homem, mas ela empurrava o homem. Ah, tá. Entendido? Entendido, né? Se fosse um outro personagem, fosse o velho sábio, ia aparecer aqui o velho sábio, ia aparecer o príncipe, aí seria um processo arquetípico. Mas o ânimos também é arquetípico, né? Deu para entender? Ok? Rodrigo, está levantando o microfone? Alguma pergunta? Várias perguntas. Então, vamos lá. Tá. Mas primeiro a gente vai registrar o agradecimento do Adail e da Denise, lá de Matão, Foi por terem participado do congresso. Mas foi muito bacana eles terem vindo aqui. Foi super bacana. A Nelma Damasceno pergunta, Maurício. Algumas vezes tenho sonhos onde me sinto lúcida e desejosa de lembrar do sonho ao despertar. O que significa? Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar mais um sonho aí que eu vou mostrar e eu volto nessa pergunta. Um minutinho só, Nelma, agora mesmo eu mostro isso aí. Vamos ver aqui o segundo sonho. Pode ir? Aqui as camadas, né, gente? Lembra? Que ela vai descer em camadas, né? Por isso que eu mostrei lá, é como se fosse camadas geológicas. Isso aqui é um pensamento de Jung, né? As camadas da nossa alma é como camadas geológicas. Só que ele fala que é uma entremeada a outra. Aqui está muito separadinho. Vamos? Sexto sonho. Agora presta atenção nesse sonho aqui, que ele vai ensinar muita coisa para a gente. Certo? Então vamos lá. Eu estava me dirigindo a minha mãe e duas irmãs, num ambiente que parecia um grande galpão. Quando estava no meio do caminho, dentro do local, vi um peixe muito grande que cruzava uma parede. Do lado de cá era uma cauda. Quando olhei para o lado de lá, estava seu resto. Seu corpo e sua cabeça estavam por debaixo de uma pia. Ele era azul. Suas escamas azuis brilhavam. Era muito lindo. Na frente dele, um homem que conversava com ele e o alimentava. O grande peixe comia pelas guelvas e não pela boca. O homem, de vez em quando, abaixava e lhe ouvia os conselhos. Ao lado do homem, uma mulher. Via tudo isso sem sair do lugar. Às vezes, o homem era eu mesmo. Fiquei intrigado com o peixe debaixo da pia e atravessando a parede. Mas mais intrigado ainda com a forma como ele se alimentava. Minha irmã, mais nova, que estava ao lado de minha mãe, me explicou dizendo que era um peixe especial e por isso comia assim. Usou até um termo que não me lembro. Eu carregava comigo 3 remédios, 2 numa bolsa transparente. Eles ficavam do lado direito, à altura de minha cintura, à minha frente. O outro remédio, bem maior, eu carregava na mão esquerda, à altura do peito. Depois de saber por que ele se alimentava, saí do local e me deparei com um campo de futebol de várzea, semelhante ao que jogava quando mais novo. Ainda estava com os remédios. Alguns jovens conhecidos me chamavam para jogar. Então eu disse que estava velho e não jogava mais como antes. Eles insistiram, então resolvi jogar. Quando entrei logo, empurrei um rapaz do outro time que me atrapalhava e comecei a partida. Daí joguei como antes, joguei como jovem. Eu era o capitão de minha equipe. Acordei muito mexido com esse sonho. Não tenha dúvida nenhuma que tem de ser mexido, né? Um sonho desse não é toda noite que a gente tem, né? É um sonho maravilhoso. Esse sonho aqui é espetacular. Então nós vimos lá, e olha que é o segundo sonho que a gente viu que fala sobre a casa, né? Lembra que um sonho que nós interpretamos não tinha nem escada para a parte superior. Agora nós vimos um sonho que desce no subconsciente. Agora esse sonho aqui é especial. Vamos lá.
eu estava me dirigindo à minha mãe e às 2 irmãs. Olha só como é que o matriarcado é forte. Então o sonho inicia mostrando como o matriarcado foi forte na figura desse rapaz, certo? Ou seja, o matriarcado é muito forte. A minha mãe e minhas 2 irmãs, ou seja, ele foi dirigido na vida pelo matriarcado. Está muito forte aí desde o início. E olha que é a irmã que dá a explicação, né? O matriarcadão aí foi bem, foi educado com o matriarcado. Quando estava no meio do caminho, dentro do local, vi um peixe muito grande que cruzava uma parede. Olha que bacana. Esse peixe é o símbolo do self. Cruzando a parede, ele está em 2 dimensões. Na dimensão do lado de cá e na dimensão do lado de lá. Lembra aquilo que nós já estudamos com Pietro Baldi? Durmo numa consciência, acordo em outra. Lembra que nós já falamos aqui várias vezes? O sonho nada mais é do que o movimento do espírito, onde a consciência superior orienta a consciência inferior. Olha que símbolo bacana. Lógico que eu posso passar aqui horas estudando a cauda do peixe, a frente do peixe. Nossa, tem tanta coisa para falar do símbolo do peixe, porque o símbolo do peixe, ele é acima de tudo um símbolo cristão. É um dos maiores símbolos cristãos. E o peixe também é tido como um elemento da profundeza, o peixe é tido como elemento da água, que representa aí o espírito, que representa o batismo, que representa o inconsciente, representa muita coisa. E olha que ele está entre 2 dimensões, aquilo que nós já estudamos, quer ver? Nós já vimos isso aqui em cursos passados, vamos lá? Ó, volta lá. As várias consciências, lembra disso? Consciência externa, consciência latente, consciência física, consciência vital, consciência mental, consciência superior, subconsciente, supraconsciente. Se ele está aqui na consciência mental, a consciência superior é essa daqui. Por isso que o peixe está entre 2 dimensões. Olha aqui, que nós já estudamos com Pietro Baldi também, falei várias vezes sobre esse slide. Próximo. Olha aqui, ó. Olha mostrando aqui. Consciência 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e a passagem de uma consciência para outra. E o Baldi falando, é natural que transferindo-me eu a um plano de consciência mais avançado em evolução, tudo naquele nível se manifesta em forma de vibração psíquica, porquanto nas fases superiores todo o universo se torna espírito. E tudo abarca, porque se adormeço na consciência normal, na outra desperto. E esta é muito mais elevada e potente. Nela adquire uma nova amplitude de visão e de discernimento, visão minha, livre e autônoma. Então é exatamente isso o peixe. Ele está entre 2 dimensões. Vamos lá. Azul, que é a dimensão do céu, que é outra coisa. Lembra que lá sempre é escuro, sempre é vermelho, que é a dimensão inferior. Aqui não. Volta. Aí. Olha só que interessante. E seu corpo e sua cabeça estava por debaixo de uma pia. O que significa pia? A pia é onde a gente lava as coisas. E o esgoto da pia não vai para baixo? Olha só que interessante, quantas 1000 vezes eu já falei aqui que só existe uma maneira da gente subir. Se a gente trabalhar o nosso lixo interior, se a gente trabalhar a nossa sombra, se a gente trabalhar os nossos defeitos. Trabalhando o nosso defeito é que a gente sobe. É aquilo que está no sonho passado, que ela está com dificuldade, porque ela ficou constelada na crítica, ficou constelada no conteúdo de censura. Mas olha o peixe, ele está na pia. E se alimenta daquilo que é dado para ele, mas está lá na pia. Ou seja, fazendo a limpeza, fazendo a transformação. E olha que interessante que aqui, ó. Ele era azul, suas escamas azuis brilhavam, era muito lindo. Na frente dele um homem que conversava com ele e o alimentava. Olha só como é que ele já começa a se alimentar das forças superiores da consciência. Conversa, o diálogo já nasceu. Então está diferente daquele sonho anterior. Ela ainda está com as caixas vazias. Nesse aqui o sonhador já conversa com o nível superior da consciência dele e já alimenta. Ou seja, já tem subsídios e já tem troca. Não está como o estágio anterior. As caixas de ovo estão vazias. Aqui já existe um diálogo. E vamos lá. O grande peixe comia pela guelras e não pela boca. Então significa o quê? As guelras é o local pela qual o peixe respira. Então, respirar não significa a presença do espírito, não precisa a presença do vento, ou seja, a alimentação do peixe é o espírito. A alimentação do peixe é aquilo que nutre ele, é o espírito, por isso que é o símbolo do self. Muito bacana esse sonho, nossa mãe.
O homem, de vez em quando, abaixava e lhe ouvia os conselhos. Abaixava e lhe ouvia os conselhos. Por que tem de abaixar? Porque se você não se humilhar, se você não se purificar, se você não simplificar, você não vai ouvir. Lembra que o Espírito é sutil. E olha só, para não ter erro. Ó, o homem de que abaixo, ao lado do homem, uma mulher. Lembra da totalidade? Olha aqui, agora aparece a ânima, da mesma maneira que apareceu lá, por isso que eu peguei 2 sonhos distintos. Um aparece o homem, ou seja, a personalidade completa. Lá era uma mulher, seguido por um homem. Aqui é um homem, seguido por uma mulher. Olha a totalidade, ó. O processo envolve a totalidade da personalidade. Vi tudo isso sem sair do lugar. Vi tudo isso sem sair do lugar, porque ele está vendo o campo da consciência. A consciência não precisa sair do lugar. É só você despertar que você vê. A consciência está em todo lugar. Às vezes o homem era eu mesmo. Às vezes o homem era eu mesmo. Quer dizer, não tenha dúvida, é o sonhador, ele está se vendo dentro desse campo. Fiquei intrigado com o peixe debaixo da pia e atravessando a parede, as 2 dimensões. Mas mais intrigado ainda com a forma como ele se alimentava, o espírito. Minha irmã mais nova, ó o matriarcado, hein? A influência do matriarcado na vida dele é muito importante. Aqui nós temos uma influência importantíssima. Que estava ao lado de minha mãe, ó a mãe de novo, matriarcadão fera. Me explicou dizendo que era um peixe especial, por isso comia assim. Um peixe especial, porque é o self. É um dos símbolos do self. É um dos símbolos superiores de consciência. Usou até um termo que não me lembro. Eu carregava comigo 3 remédios, 2 numa bolsa transparente. Olha, ele já recebeu 3 remédios, 2 ele vê e já está praticando, porque a bolsa ficou transparente, tornou-se visível, mas 1 ainda não. Então, das outras orientações que ele recebeu, 2 tornou-se visível. Olha só que interessante. Eles ficavam do lado de dele, à altura da minha cintura, à minha frente. A cintura é onde está o cinto. O cinto é uma das coisas mais importantes como símbolo. E vai representar exatamente a união da parte superior com a parte inferior. A união do livre-arbítrio, que é representado pelas pernas, com o tronco, que é representado o sentimento, e com os braços, que é representada a ação. Ou seja, a cintura é o ponto de equilíbrio, o ponto de união. Então ele já conseguiu integrar, certo? Através da mente, porque está aqui, né? Através da emoção, do coração, e já conseguiu integrar os 2 remédios. Mas olha só que interessante. O outro remédio, bem maior, eu carregava na mão esquerda, à altura do peito. Ou seja, está na mão esquerda, que é a ação, que é o sentimento, mas que ele ainda não colocou em prática. Já não está transparente como estavam os outros 2. Então ele precisa colocar em prática. Aí a pergunta que surge é: prática onde? Prática em quê? Olha que bacana. Depois de saber por que ele se alimentava, saiu do local e me deparei com um campo de futebol de várzea. Olha só que interessante. Campo de futebol é o símbolo da vida, o jogo da vida. Várzea. Não tem riqueza. É a coisa comum da existência. É o dia a dia do viver. Então ele tem de aplicar os 3 remédios e os conselhos do peixe no dia a dia, onde ele estiver. De maneira simples. Não precisa esperar um campo de futebol maravilhoso, não precisa pegar um estádio, não. É na várzea mesmo, é no dia a dia, no jogo da vida. Semelhante ao que jogava muito quando mais novo. Então, o campo da vida, onde ele viveu, onde ele cresceu. Ainda estava com os remédios. Ó, não tirou os remédios, porque ele vai ter de colocar em ação. Alguns jovens conhecidos me chamavam para jogar. A parte dele que ele já conhece, jovens conhecidos, ou seja, partes da personalidade dele que ele já conhece. Então disse que estava velho e não jogava mais como antes. Ou seja, ele começou a colocar desculpas. Ele não coloca o coração para agir porque ele acha que já está muito velho. Não vai dar para casar, não vai dar para constituir família. Eu acho que eu já estou velho, carta fora do baralho. Essas coisas, essas besteiras que se fala para a gente. Mas a vida está falando não, que ele tem uma energia danada que ele tem de colocar em ação. Então diz que eles insistiram, então resolvi jogar. Ou seja, tudo bem, então vou colocar em ação, ele vai jogar. Mas olha só que interessante,
Quando entrei, logo empurrei um rapaz do outro time que me atrapalhava. Ou seja, ele tem ideias imaturas que atrapalham ele. Se ele não empurrar, ele não vai conseguir fazer o trabalho que ele tem que fazer. Então, o rapaz imaturo é o outro lado da personalidade dele, que atrapalha ele ver, que atrapalha colocar em ação, que o remédio do coração não entra em ação. Ele empurrou, ele tirou para não atrapalhar. Certo? E aí, olha só, na hora que ele tira o rapaz imaduro, começa a partida. E daí joguei como antes, joguei como jovem, eu era o capitão da minha equipe, ou seja, tem de assumir as próprias rédeas. Capitão do próprio destino. Isso é um sonhaço. Certo? E isso aí é exatamente o que nós estamos estudando. Uma consciência superior que orienta a consciência inferior. Vamos lá? Então, no sonho, pode passar? Pode passar? Ó, o sonho é isso aqui. Ó. Uma consciência menor que é orientada por uma consciência maior que começa a despertar. Certo? No caso dele, a consciência já está dos dois lados. Isso é muito bacana. É sinal de que a consciência já começou um processo direto. E se ele assumir, tirar esse jovem aí que é imaturo, o rapaz lá dominado pela mãe, dominado pelo patriarcado, se ele tirar, ele então vai poder fazer o jogo e assumir as rédeas do próprio destino. Certo? Por isso que tem de mexer. Um sonho desse não é brincadeira. Mexe muito. É um sonho espetacular. E você vê que os dois têm a mesma temática. Uma do andar de baixo e o outro do andar de cima. Um mostrando que para poder sair do processo tem de olhar para o outro lado da personalidade e ver os dois pontos principais, que é o comportamento da irmã caçula e o comportamento da vice-diretora. É ali que ela tem de procurar para ela poder sair e encontrar a si mesmo, definir o próprio ser. Nesse daqui, não. Ele tem de tirar o rapaz que atrapalha, colocar o remédio do coração, a ação, o amor, para poder agir, permanecer com aquilo que ele já conquistou, que já está transparente, e tomar a rédea do próprio destino. Dois sonhos de momentos diferentes, de movimentos diferentes, mas sonhos que completam um ao outro, que é a descida do andar e a subida do andar. Certinho? Maravilhoso, né, gente? Esse sonho foi bacana. Beleza. Não, podemos voltar, colocar a caneta e agora vamos para as perguntas. Vamos lá? Tá ok? Vamos, voltamos na pergunta da Nelma. Ah, tá. Preciso repeti-la? Sim. Algumas vezes tenho sonhos onde me sinto lúcida e desejosa de lembrar do sonho ao despertar. O que significa? Nelma, pode significar duas coisas. A mais comum é um bloqueio. Ou seja, o ego é como um polvo, ele bloqueia. Então você tem de saber que você pode ter uma visão lúcida, mas vai ter um bloqueio. E a segunda é o que André Luiz, eu vou trazer isso aqui na próxima aula, é o que André Luiz mostra, que é as barreiras da vibração. É por isso, pela devida barreira das vibrações, a diferença de velocidade de vibração, a diferença de conteúdo, o nosso pensamento só se baseia em imagens e símbolos vindo da memória, nós temos dificuldade de guardar, por exemplo, sonhos de conteúdos eminentemente espirituais. Por isso que os sonhos eminentemente espirituais é a menor quantidade. E todo sonho, quando se resume tudo o que aconteceu na noite, tudo que está acontecendo na nossa vida. E daí a gente ter dificuldade. Uma, dificuldade natural da encarnação. E a outra, a persistência do ego e o bloqueio que o ego onírico faz, né? Porque o ego onírico censura. Então, por isso que você, ao acordar, você tem de falar logo o que você sonhou. Eu falo sempre, deixa o seu... Agora é mais fácil, né? Que antigamente a gente ia deixar caderno, era difícil, você despertava. Deixa o celular do lado. Acordou, pega e fala. Se você tem preguiça de falar o sonho todo, você fala as coisas principais do sonho. Eu estava caminhando num caminho escuro, tinha um cachorro, eu estava vestido de vermelho, vi uma água, vi um rio, vi a fazenda, vi fulano e acabou o sonho com tal. De manhã cedo você ouve aquele relato que o sonho brota na sua cabeça e você narra.
Se você já amanhecer e for fazer outra coisa para anotar o sonho, ele se perde. Porque ele grava de maneira muito indelével, muito sutil. E se você não correr, você vai perder as imagens. Próximo. Bem, o Ismael de Brasília. Sim. Boa noite a todos que estão acompanhando a TV Ibis. Caríssimo Maurício, como nós fazemos uso de tantos símbolos e arquétipos, se não fazemos muitas vezes ideia do significado destes símbolos? Por exemplo, eu jamais saberia, pelo menos conscientemente, que o peixe significa o self. Essa simbologia vem de nosso passado reencarnatório? Não, a nossa mente é simbólica. Então você precisa estudar. Mas olha, quando você estudar muito o sonho, você vai ter de estudar muito símbolo. Não adianta que você achar que você vai resolver esse problema. É a mesma coisa, por exemplo, os espíritos estão em tudo quanto é lugar. Agora, por você estudar a mediunidade e conhecer a mediunidade, se você não buscar e se você não se dedicar, não tem jeito. A mesma coisa é o sonho. São faculdades da alma. E em compreender a faculdade da alma nesse materialismo que nós vivemos é dificílimo. Tem de buscar. Mas Jesus deixou claro, tudo que a gente buscar, a gente vai achar. Tudo. Buscar e achareis. Bater e abrir-vos-á. Se você bater na porta da verdade com a sinceridade, ela vai abrir para você. Então, logicamente, que o símbolo, você vai estudar os símbolos. E depois eu uso uma expressão muito interessante. Eu costumo dizer isso em relação aos problemas. Esse dia mesmo eu estava falando para isso. Eu falo assim, ó, aqui vamos supor que está um sonho, tá bom? Hoje em dia, eu interpreto o sonho não por aquilo que eu estudei, mas eu interpreto pelos conteúdos intuitivos que ele já traz. Eu falo assim, que aqui está o sonho. Ele já traz a resposta nele. Ele é assim, ó. Ele já vem assim. Ele já vem com os símbolos e já traz a resposta. Então, na medida que você vai estudando muito o sonho, você não vai precisar mais de buscar livro, buscar aquilo lá. Nada, você olha para o sonho e você sabe. Aí a pessoa pergunta, mas como é que você sabe? Eu falei, o sonho fala. É a mesma coisa o problema. Nós temos um problema e a gente fica inquieto com o problema. Mas o problema já traz a solução nele. É porque a gente não vê. É por isso que o Einstein fala o seguinte, olha, se você quer resolver um problema, tem que ser com a outra mente. Uma mente superior à que gerou o problema. Se você vai querer resolver com a mesma coisa, você não vai ver. Aí você só vê essa parte aqui do problema. A mesma coisa o sonho. Se você for aqui só na parte teórica do sonho, tentar achar em livro, isso é a fase inicial. A fase que nós temos de passar por ela, a fase que nós temos de estudar muito, olhar vários tipos de interpretação, até que, em determinado momento, a sua mente abre. Na hora que abrir, os símbolos que aparecem, elas ficam muito fáceis de interpretar, porque o próprio sonho já traz a resposta dele. Ok? Então esse é um processo, não é fácil, é um longo caminho, mas se a gente se dedicar a ele, não tenha dúvida, à medida que a gente se dedicar, nós vamos chegar a um ponto em que a interpretação fica muito mais simples. Agora o peixe como símbolo do self, isso é normal, porque o peixe é um dos símbolos do cristianismo. Olha bem, Jesus tinha apóstolos que eram pescadores, eu vos farei pescadores de homem. Jesus mandou várias vezes lançar a rede para pegar peixe, até para pagar pagar César, mandou buscar a moeda que estava na boca do peixe, né? Os cristãos no primeiro tempo desenhavam o peixe como símbolo. Então, lógico que o peixe tem vários símbolos em várias culturas, mas na cultura cristã ele é um símbolo muito importante do céu, porque representa aí a figura do mestre. Vamos lá? Beleza. O Fernando de Goiânia. Maurício, sonhos premonitórios, como por exemplo Jung teve prevendo a Primeira Guerra Mundial, é um acesso ao superconsciente? Olha aqui, deixa eu fazer um negócio aqui interessante, só para a gente entender. Faz de conta que aqui está o universo. Isso aqui é o universo, tá bom? O universo inteiro. Agora, eu vou envolver o universo inteiro pela consciência, tá? Isso aí é a consciência. Então, a consciência é onipresente. Não é o universo que abarca a consciência, é a consciência que abarca o universo. Para a gente fazer uma imagem diminuta, mas pelo menos para a gente entender, coloca o universo dentro de um balão. O balão é a consciência. Ela está em toda parte, ela vê todo o processo. E se nós estudarmos aquilo que nós já estudamos, que nós já falamos muito aqui, né? Vamos falar mais à medida que a gente for aprofundando.
Lembra? Os seres humanos, a coletividade, ela é semelhante à individualidade. Ela lança para frente o seu processo. Então, a nossa história nós estamos formando hoje. Estamos lançando para frente. Então, quando esse conteúdo começa a se materializar, você pode perceber, porque a consciência está em todo lugar. Então, eu diria que os sonhos premonitórios nada mais é do que percepção da consciência que passa para a mente individual. A percepção da mente coletiva que passa para a mente individual. E essa percepção advém não só porque a consciência envolve o universo, nos casos superiores, mas também nos casos comuns, é porque a consciência ou a mente coletiva é capaz de perceber o momento em que todo o conteúdo coletivo ou individual está precipitando e está se materializando. Ok? Então volta lá. Me mostra aquele slide que eu mostro o movimento. Mais um aí, por favor. Aqui, ó. Não, volta. Aqui, ó. Então eu posso ter a consciência que ou é esse campo mental coletivo que manda informação para cá, ó. Eu dou um furinho aqui, um insight, uma visão, eu percebo. Ou, se eu dou um ponto mais alto, como nós vimos aí do peixe, eu chego na consciência. Então, dependendo da fonte que eu estou recebendo, ela vai ser mais ampla. E sabendo que aquilo que a gente está elaborando agora vai se precipitar como fato histórico no futuro, então dá para a gente entender o porquê. Certinho? Mais alguma? Sim. Vamos lá. O Alfredo, de Brasília. Dr. Maurício, nos movimentos do espírito estudados até então em todos os cursos, quanto o jejum ou o excesso de alimentação podem afetar na percepção do nosso inconsciente em nós encarnados, inclusive nos sonhos? Parabenizamos e agradecemos o seu trabalho. Olha, o jejum não é a coisa mais importante. Mas se eu cuidar das coisas importantes e acrescentar ao jejum, isso vai me auxiliar. Porque não podemos esquecer que alimento é vibração. Eu vou colocar vibrações no meu corpo. Tem gente que troca o fundamental pelo menor. Como se não comer carne, fazer isso, fazer aquilo, tivesse importância. Não, isso não tem importância. Isso é um fato, não tem de ter importância nesse processo. É um fato natural. É igual eu brinco com isso. Eu não como carne, eu não como jiló. Qual a diferença entre comer carne e comer jiló? Então, esse tipo de coisa, a gente tende a anular como se fosse coisas importantes. Isso aqui pertence àquilo que nós já conversamos. Eu adoro a seta e esqueço do caminho. Não, se eu estou no caminho, se eu já ando no caminho, já faço tudo aquilo que eu busco e puder acrescentar aí o jejum, uma boa alimentação, a alimentação correta, ele vai me ajudar. É como diz o Balde, o santo desejaria desaparecer, ser magro, não comer nada. Está claro? Ou seja, por quê? Porque toda a vontade que ele tem é de transcendência. Então você começa também a transcender no alimento, começa a transcender na bebida, começa a transcender em tudo. Mas isso não é o fato importante. Certo? Tanto é verdade que quando vieram dar importância a esse fato que os fariseus davam, Jesus deixa claro, olha, não é o que entra pela boca que faz mal, não é o que sai. Então, o que quer dizer o quê? Olha, isso aí não é o fundamental, isso é secundário, isso é terciário, isso é quaternário. O principal é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso que é fundamental. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso que é fundamental. Amar o próximo como a si mesmo, isso que é fundamental. Amar o próximo como eu vos amei, isso que é fundamental. Agora o resto é secundário. Você vai acrescentar na sua vida, mas como um processo secundário. E não como um processo principal. E a tendência nossa é transformar isso no processo principal. Ou seja, eu não como isso, eu não como aquilo, eu faço isso, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Muito bem, mas qual a importância que isso tem? Só é importante se eu agregar ao campo fundamental. Se eu não agregar, ele é campo secundário. E eu estou adorando a seta em vez de caminhar. Ok? Próximo. Sem mais perguntas por enquanto. Beleza? Então vamos só um pouquinho aqui. Pessoal, vocês estão lembrados disso aqui, que eu já falei 200 vezes, eu acho que eu vou falar o curso todo. Até enjoar. Então o espírito,
a consciência, o campo mental superior, até chegar em nós. E aqui estão, né, a nossa coleção de imagens. Próximo. Olha bem, aqui eu estou falando, abordando as questões como movimento. Presta atenção nessa imagem. Essa imagem foi o James que arrumou para a gente. Olha que legal. Aqui nós temos um sistema, o movimento do espírito. Todos os seres no mesmo movimento. Todos os seres integrados no mesmo movimento. Então nós vamos falar que o sentido horário é o movimento do espírito. Isso aqui que é o sistema. O que aconteceu conosco? Nós fizemos o movimento contrário. E até hoje nós fazemos o movimento contrário. Hoje, quando nós já evoluímos, já chegamos a parte desse movimento, nós pegamos a nossa personalidade e bloqueamos o movimento do espírito. Por isso que nós vamos ter doença, por isso que nós vamos ter problema, por isso que nós vamos ter dor. Então, aí, o que aconteceu conosco? Aconteceu isso. Ó. Aqui está o sistema, o movimento do espírito, o movimento divino, o movimento integrado, o movimento infinito, o absoluto. E nós fizemos o movimento contrário, criando o antissistema. Todo o processo é só movimento. E até hoje nós estamos nesse movimento contrário, que nós estamos em queda. Tivemos a primeira queda, a segunda queda, a queda planetária, e estamos em várias quedas planetárias, e estamos hoje na iminência de mais uma. Por quê? Porque dentro de nós, de forma intrínseca, isso aqui fala, isso aqui se movimenta, isso aqui que é a força da vida, isso aqui que é a força divina. Mas nós continuamos a inverter o que nós recebemos e nós invertemos esse movimento. Então, na hora que a gente começa a corrigir esse movimento e para poder paralisar esse movimento, aquilo que a gente produz cria um poder de inércia que vai criar dor. E a dor é a tentativa de refazer o caminho e refazer o movimento. Próximo. E para a gente não ter dúvida, olha aqui que está lá no Livro do Espírito, a pergunta 1009, eu já mostrei isso várias vezes. Quem é de fato o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Um falso movimento, é isso aí que nós fizemos. Ó. Aqui está o movimento do Espírito, aqui está o movimento que nós fazemos. O sonho vem exatamente nos ajudar a fazer o movimento contrário. Então, naquele primeiro sonho, fala, minha filha, olha você com mais maturidade, entra dentro de você, não tenha medo de entrar, mas não julga, não condena. Para esse sonhador aqui do peixe, o que ele falou? Olha, vai para a vida. Não aplica as coisas só no campo teórico, não aplica as coisas só no campo que você começou. Não, agora é hora do coração. E esse coração tem de estar na vida, e essa vida tem que estar na várzea. Ou seja, no dia a dia, no mundo comum. Para quê? Para corrigir esse movimento. Então o sonho é extraordinário, porque ele pode nos ajudar a mudar trajetórias para que não seja necessária a dor. Ele evita, ajuda, se você prestar atenção no seu sonho, você evita tanto problema. E vai saber de tanta coisa. E é exatamente isso que nós vivemos. Dentro de nós é desse jeito aqui, ó, gente. A personalidade fazendo um movimento contrário ao espírito, à consciência superior. Nós vivemos assim. Próximo. Então, aqui está o movimento do espírito, aqui está o movimento da personalidade. Olha, e o movimento da personalidade é feito baseado nos cinturões de imagens. Esses cinturões de imagem que faz com que a gente inverta o processo. Isso aqui, ó, é hipnose, que é o que a gente constrói, 105 mil imagens por dia. Aí faz os cinturões, a gente fica preso ao cinturão e o movimento espírita lá dentro. Então é lógico que vai causar neurose, psicose, esquizofrenia, escambau. Porque você está parado, você está em movimentos contrários. Próximo. Eu falo que é desse jeito aqui, ó. Olha, presta atenção. Movimento contrário, o espírito tenta fazer o movimento correto, olha, movimento horário, traz o movimento e a gente inverte de novo. Olha que beleza.
Nós vivemos assim. Aí a gente inverte de novo. Aí o Espírito vai e tenta corrigir. Tenta corrigir. E a gente vive nesse processo, dá um passinho para frente e vários para trás. A gente vive assim, gente. Assim é o movimento, a integração dos dois movimentos, o movimento dual. E o sonho é um resumo de tudo isso, tentando acordar a nossa alma. Ok? Próximo. Nós vamos voltar 200 vezes. Esses campos todos estão dentro daquele movimento, porque obedece o campo do Espírito. Certinho? Vamos lá. Para que a gente não tenha dúvida, eu resgatei isso aqui do nosso curso para mostrar que os campos é isso aqui, ó. Volta. Nós já mostramos isso aqui nos cursos, ó. Todos esses campos, vai, é a água da piscina. Aí você recebe o impulso na água da piscina, tá claro? E você faz o movimento contrário. Ou seja, você recebe as forças divinas e dá novo sentido a essa força. Próximo. E todo esse processo nós mostramos aqui para que a gente pudesse entender. Eu recebi alguns e-mails para mim repetir esse processo aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que tudo é feito à imagem e semelhança. Imagem, porque nós partimos do Espírito. A imagem de Deus é aquilo que Jesus fala para nós, seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, ou seja, a perfeição. E semelhança, porque não tem ninguém igual. Todos os seres são diferentes, cada ser é único. Então, mas todo movimento é feito na base da imagem e semelhança. A consciência movimenta semelhante ao Espírito. O campo mental coletivo movimenta segundo a consciência, que movimenta segundo o Espírito. O campo mental movimenta a semelhança do campo mental coletivo. E, ao mesmo tempo, através das imagens, nós manifestamos ou representamos todo esse conteúdo. Onde ocorrem as inversões? Nas sintonias com os campos que a gente faz interação e nos processos que nós fazemos aqui. E no nível de consciência que nós participamos. Mas tudo é imagem e semelhança. Por isso que o Espírito está em tudo. Por isso que o Espírito rege tudo. Ok? Então volta naquelas imagens lá que eu quero que todo mundo grave isso aqui. Volta. Isso. Pode ir para frente. Próximo. Isso. Nós vivemos aqui. E fazemos esse movimento. Próximo. Olha lá. Contrário ao movimento do Espírito. Certinho? Então agora nós vamos tomar um cafezinho rapidinho e nós voltamos. Pessoal, voltando aí no nosso cafezinho, para que a gente possa terminar a nossa aula. E hoje foi importante, porque nós tivemos 2 sonhos muito importantes em tudo que a gente fala, e essas imagens aqui mostrando o movimento nos auxiliaram muito a compreender como que o processo ocorre. E é exatamente assim que ocorre. Quer dizer, o sistema e o antissistema, vamos lá, passa a próxima aqui, por favor. E é exatamente assim, ó, a personalidade faz um movimento contrário. E todos os recursos da vida, seja o conselho, seja a leitura, seja a voz direta, seja a consciência, seja a voz dos espíritos mentores, tudo é para que a gente corrija essa trajetória aqui, ó. Essa daqui é baseada no egoísmo, essa daqui é baseada no amor, essa daqui é baseada no amor a si mesmo, essa daqui é baseada na graça, na misericórdia. E é exatamente isso. A gente, em determinados momentos, passa o próximo, em determinados momentos, pode ir, em determinado momento a gente aceita esse movimento, começa a movimentar em sentido, e depois a gente vai e volta novamente. E essa dualidade que nos visita e que atua no nosso movimento é um grande entrave na nossa evolução. Ok? Porque agora a evolução nossa é firmada no livre-arbítrio, ou seja, nós temos de ter a vontade de querer. Eu costumo dizer que
lá do átomo, lá do tempo e espaço, até chegar no homem, nós temos uma evolução determinística, em sua quase maioria, totalidade de movimento. Mas quando chega no homem, ela passa a ser participativa. E aí nós fazemos esse movimento e muitas vezes ficamos um tempo imenso. Quando a gente não reduz esse movimento, né? A redução do movimento muito pequena, muito sem ser amplo. E o sonho é exatamente essa coisa espetacular que vem toda noite fazer um balanço da nossa vida. Próximo. E não podemos esquecer, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai, meu filho, não tenha medo de ir. Aí, volta, 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 volta. E, volta. Não, aquela imagem anterior. Vai, filho, aí. Então, nunca podemos esquecer aquilo que nós explicamos já, né, no nosso trabalho, que tudo aquilo que ocorre à noite, né, desprendimento, viagem astral, contato com os mentores, contato com locais espirituais, contato intervivo, contato com campos da consciência, contato com o trabalho, contato com dimensões do universo, contato com obsessores, contato com espíritos que fazem parte das nossas intenções, se resume num sonho simbólico, onde todos esses conteúdos, e mais os conteúdos psicológicos nossos, faz a síntese. É por isso que ele tem várias interpretações, por isso que a gente pode ter várias interpretações. É aquilo que eu já mostrei inúmeras vezes aqui com o nosso quadradinho. Você pode interpretar de várias maneiras, que são essas faces coloridas, e dentro da face você pode interpretar também de várias maneiras. Está claro? A que nós escolhemos é a do movimento. A que nós escolhemos é do movimento para a vida prática. Por isso que eu gostei muito daquele sonho da várzea. Ou seja, eu não quero coisas que vá além, eu quero coisas práticas, que nos coloca para fazer o movimento correto, aqui no chão, certo? Então é essa a interpretação que a gente escolhe, no sentido de fazer com que a gente consiga uma interpretação direta para a vida, do dia a dia, interpretação que faça com que a gente caminhe e nos transforme no dia a dia. Certinho? Rodrigo, tem alguma pergunta? Sim. Então vamos lá. Só lembrando ao pessoal que está prestigiando a gente pela TV que os sonhos são encaminhados para você, né? Todos os sonhos que chegam na TV Ibis vêm para mim. Eu escolho lá 2 e coloco. E não se preocupe, porque no segundo semestre nós vamos falar muito sobre interpretação de sonho. Então, em vez de interpretar 2, nós vamos interpretar 4, 5 por aula. Então, calma, que vai chegar a sua vez. Se não chegar, ora a Deus aí que a interpretação sai. Vamos lá. O Adail e a Denise. Maurício, Oi. Como entender o condicionamento como prisão da alma? O sonho facilita a sair desta prisão? Volta aqui Pode ir, vai um próximo aí, vai, mais um. Pode ir, vai. Aqui, ó, volta lá, volta. Aqui, ó. Adair, a nossa mente, que eu chamo de mente mecânica, ela é baseada nos 5 sentidos mais a memória. Olha que mente ridícula. Ela é baseada só nisso. E aí você forma os cinturões de imagens, ok? Cinturões de imagens. Esses cinturões de imagem é o condicionamento. Os condicionamentos são esse aí. Um homem de 50 anos, 60 anos já tem a imagem de 3 trilhões de imagens. Ora, então aí que está o condicionamento. É por isso que o sonho não são imagens lineares. Você voa num sonho, você vê disco voador, você está no universo, você está num local do outro lado para outro, você está em outro, que é exatamente a tentativa de quebrar esse condicionamento, a tentativa de quebrar essas imagens que a gente fica vitalizando o tempo todo. Então, o nosso arquivo, eu fiz uma imagem aqui, quer ver, vai adiante. Pode ir? Aqui, ó, não, volta, aí. Assim ficam as nossas imagens, ó, gente. Então, coloca aí, ó, 105 imagens dessa por dia. Assim que é o arquivo. Aí, quando vem qualquer coisa nova, a gente compara com essa daqui. Por isso que a nossa mente sempre está no passado. E tudo que é dado de novo para a gente recusa. Porque a gente acha que o que está aqui que é verdade. Esse condicionamento. E o sonho, com essas imagens incríveis, com essas imagens sem ordem,
essas imagens muitas vezes que fogem completamente, vai para um campo da imaginação enorme, é a tentativa de quebrar esse processo. Então você vê lá no sonho que nós vimos lá de descida, mostra a imagem da mãe, da vice-diretora, das caixas vazias. Quer dizer, a tentativa de quebrar, de abrir o olho, olha, está na hora de você olhar isso de maneira clara. Não basta ver um pedacinho só, que é a Torre Eiffel, tem de ver tudo. Aquele sonho aqui, ó, ele mostra, olha, você está na hora de jogar, você tem de ir para a várzea, você tem de entrar, você tem de tirar o jovem que está te atrapalhando, para que você possa assumir as rédeas da sua vida. Então isso aí é o que mostra o processo de condicionamento. Eu queria aproveitar esse pedaço que você está falando, porque o Marcelo, do Rio de Janeiro, pergunta: os espíritos superiores que nos orientam, mesmo com o cinturão de imagens que nos bloqueiam, não poderiam nos mandar recados diretos, em vez de nos oferecer simbolismos que exigem interpretações diversas e de especialistas? Marcelo, pelo amor de Deus, compreenda. A sua mente é simbólica, meu amigo, não tem nada direto, acorda. Eu vou trazer uma citação de André Luiz aqui para ver se entra na sua cabeça. Até o que você está ouvindo de mim, você está ouvindo através de símbolo. Da semana passada eu coloquei aqui o Adair, eu coloquei uma imagem, você vê só por símbolo. E não é especialista não, é estudioso. Se você não estudar, você não vai interpretar. A vida não precisa de especialista, precisa de alguém que busca a verdade e vai a fundo. Agora, se ficar na inércia, vai ficar com desculpa e não vai ver. Então abre o olho, abre o olho. Você não tem uma mente que é direta, nada na vida é direta, nenhum fenômeno é direto, tudo é interpretado pela percepção, tudo é interpretado para a mente, e a sua mente é simbólica. Até os sonhos espirituais que você tiver será interpretado dentro de um campo simbólico. Então essa é a sua mente, essa é a ferramenta que você tem. Lembra que eu mostrei aqui na aula passada, que eu vou querer ver o meu braço mexendo em 360 graus, não vou fazer o meu braço mexer em 360 graus. Então assim a nossa mente, ela é simbólica, não precisa de especialista, precisa de estudioso e buscador da verdade, não precisa de especialista. Agora, se você não dispor a ser buscador da verdade, você nunca vai saber. Não é simbólico, e não tem jeito do Espírito te orientar direto, ele sempre te orienta através de símbolos. Pega as mensagens de Emmanuel, é tudo símbolo. A vida é semelhante a um rio, a vida é semelhante a uma árvore. Pega as parábolas de Jesus, todas simbólicas. Não tem orientação direta, tudo é metáfora. Está claro isso? Assiste a aula passada. A semana que vem eu vou trazer uma citação para ver se para. Por quê? Não tem jeito. A mente é simbólica. Está claro? É a mesma coisa se falar assim, não tem jeito eu falar uma palavra com a língua azul? Não, ela é vermelha. Só se você pintar azul. Então nada é direto, porque a percepção não é direta. Você percebe através de imagens. Claro? Claro para todo mundo? Beleza, então. Próximo. Maurício, aqui tem 3 perguntas bastante semelhantes, da Luana e da Mara. É o seguinte, 2 relacionadas à questão de remédio, da interferência de remédios no sonho, principalmente alguns remédios que fazem dormir pesado, essas coisas. E a outra relacionada à questão do coma e do sonho. Olha, o coma, você pode, inclusive no coma, não só ter sonho, como você pode fazer viagens astrais. Nós não podemos achar que a pessoa que está em coma lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como acontece, ela vai estar ali presa. Não. É lógico que existe vida em várias dimensões. Então não tenha dúvida que um coma você pode ter viagem atrás, pode ter contato e vai ter sonhos. Quer dizer, quando a pessoa volta, ela vai falar sonhos. Uma vez eu lembro bem que eu tinha uma paciente na UTI, na época que eu trabalhava em UTI, e ela ficou mais ou menos 2 meses e meio em coma. Era uma menina de 15 anos. E quando ela voltou, ela não só disse sobre sonhos, sobre contatos espirituais, pela narração que ela fez para mim, como ela também, em determinados momentos, ela percebeu o que acontecia no ambiente. Então, o coma não estava tão profundo. Então, na verdade, quando ela voltou, ela falou assim, quem é o Maurício? Quem é Fátima? Começou a perguntar quem estava na UTI. Ou seja, em determinado momento, flutuava um pouco, né, a profundidade desse coma. Então, tudo isso acontece e tudo isso é um processo de aprendizagem. Então, não tenha dúvida que a própria patologia é um processo de aprendizagem.
Certinho? A questão dos remédios. Os remédios, sim. Remédio atrapalha muito. Porque muitas vezes faz um sonho, faz um produto químico na mente, né? Faz diminuir os reflexos, ou muitas vezes levam a uma série de outras ações no campo do sistema nervoso que pode dificultar, sim, os sonhos. Tanto é que tem pessoas que, quando deixam a medicação, sonham com mais facilidade. Certo. Maurício, o Ismael de Brasília. Você falou em 2 etapas do sonho. A inicial, que indica que tipo de conteúdo será tratado no sonho, e a última, que seria a mais importante, por indicar o movimento a ser realizado. É possível subdividir a parte intermediária do sonho em outras etapas importantes para auxiliar a interpretação? Sim, sem dúvida. Isso nós vamos aprender. Lembra que na segunda parte do segundo semestre eu vou falar só sobre interpretação de sonho. Aí nós vamos pegar linha por linha. Nós não só podemos dividir o sonho, como poder dividir as linhas, facilitando assim a interpretação. Não, pode esperar que a gente vai fazer esse trabalho. Certo. A pergunta continua. Quando a pessoa que nos explica alguma coisa no sonho é de gênero diferente, você diz que representa a totalidade do ser. Mas e se for do mesmo gênero, o que significa? Presta atenção. Não pega as interpretações minhas e generaliza. A interpretação é para aquele sonho. Lógico que vai ter alguns símbolos, como vocês já estão vendo aí, casa, escada, descida, subida, que vai representar muito essa nossa casa íntima. Lógico que tem alguns símbolos que são universais, que vão estar sempre presentes. Agora, cada sonho é um sonho. Não queira generalizar, esse é o erro, você generalizar. Olha, um conteúdo dentro de um sonho do mesmo gênero pode significar exatamente uma pessoa ao outro lado seu que você não conhece. Como aqui mostrou, do mesmo gênero, o rapaz da bola, na hora que ele foi jogar a bola, chegou um rapaz que ficou na frente dele. É o mesmo gênero, ele afastou. Aquilo é a visão jovem, imatura dele, que perturba ele no sentido de perceber a visão espiritual. Ou seja, mesmo gênero. No símbolo aí é algo que atrapalha, ou seja, a parte imatura dele que atrapalha o jogo da vida. É o mesmo gênero, está interpretado de outra forma. Então você pode interpretar os dois. Por que eu vou interpretar os dois como ânimos em ânimo? Porque ele não tem característica nenhuma. Vi um homem, mal vi, está junto conosco. Geralmente, quando acontece aí, a figura está ali presente. Quando a figura arquetípica mais ampla, que vem lá como velho sábio, a grande mãe, aí vai apresentar as características dessa figura. Daí a razão porque nós ficamos só no ânimo, porque facilita a interpretação e a visão da totalidade da personalidade. Certo. A Eliane Nagano também mandou uma pergunta e ela quer saber se no caso, por exemplo, da pirâmide e de alguns insetos, também existe um arquétipo geral direcionado. Geralmente, por exemplo, pirâmides, geralmente são símbolos muito fortes. Triângulo, pirâmide, o besouro, que também é, né, um símbolo egípcio muito forte, o peixe, a casa, são símbolos muito fortes. E esses símbolos geralmente têm interpretações semelhantes, muitas vezes deslocadas para um lado ou para o outro, mas são símbolos universais que mais ou menos, igual a água também, a água tem inúmeros símbolos. Mas você vai ver a parte do espírito, do batismo, da parte espiritual, da parte do inconsciente. Então tem muitas interpretações e geralmente interpretações amplas, porque envolve símbolos que estão em todas as culturas. Sem pergunta. Sem pergunta? Beleza, então. Pessoal, semana que vem nós vamos aprofundar essa visão aqui do movimento e aprofundar, porque eu quero ver se a gente chega. Olha que nós não chegamos ainda à definição de sonho. Quer dizer, nós ainda não chegamos. Vou trazer também os sonhos que André Luiz fala, que é muito interessante, que ele mostra inclusive como a gente vai interpretar, e aí nós vamos entender um pouco mais desse processo. Semana que vem, então, a gente continua. Quero deixar um abraço aqui para todo mundo, né, que esteve conosco, seja pela TV IBS, seja aqui presente, que foi muito bacana a presença de todos, para que o nosso congresso tenha chegado ao ponto que chegou, né, um congresso de afeto, de carinho, que foi muito bacana. Um beijo e até semana que vem. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org